Olá meninas, tudo bem? O vídeo de hoje é um guia de pincéis. Como havíamos prometido, hoje eu vou estar mostrando para vocês todos os pincéis necessários que você precisa para alcançar aquela maquiagem linda, bem feita, impecável, né? E eu quero mostrar para vocês os meus pincéis favoritos e mostrar a função de cada um. Espero muito que vocês gostem e let's get started! Então, gente, eu meio que tentei separar, organizar aqui os pincéis, cada um de acordo com a sua função, mas eu queria mostrar pra vocês o meu primeiro, humilde, pequenininho, mas bonitinho, kitzinho de pincéis. É isso aqui. Essa é a bolsinha, ele é da Eco Tools. Gente, é o meu primeiro kit, não tenho vergonha, eu uso até hoje. Olha que gracinha. Bonitinho, não é? Ele vem com essa bolsinha que você pode levar para viagem, pode colocar dentro da bolsa, para onde você for, você pode levar. E ele também tem uma bolsinha externa, que é onde você pode colocar lápis de olho, um batom, um brilho. Ai, tá até aqui. Tava procurando essa esponjinha. Inclusive eu dei pra minha mãe um de presente. Beijo, mãe. Porque tem todos os pincéis que você realmente precisa, basicamente, né? De uma forma bem básica e resumida. Claro que eu vou estar mostrando mais. Para começar, eu quero falar sobre os pincéis de rosto, que são bem menos, eu tô reparando aqui, bem pouquinho com relação aos de olho, que são bastante que eu tenho. Eu gosto de muitos pincéis de olho. Gente, pra começar, eu vou mostrar pra vocês os pincéisinhos que eu uso pra passar base, que são esses dois aqui. Os dois são da linha Sigmax, da Sigma. E esse aqui é o Flat Kabuki, o F80. E esse aqui é o Flat Angled Kabuki, o F88. Gente, eu costumava passar base com esponjinha. Vou até mostrar uma aqui, que veio junto com uma base compacta minha. Esponjinhas tipo assim, certo? Dá pra usar? Dá pra passar base com essas esponjinhas? Com certeza dá, mas qual que é a vantagem de se usar pincéis próprios de base? Você alcança o acabamento impecável. Você consegue distribuir a base de uma forma uniforme e dentro fica bonito, você não vê marcas, porque eu uso essa esponjinha às vezes quando eu tô com pressa. Então eu uso com a minha base compacta, eu passo rapidinho e tal, só que eu percebo, fica perceptível, que a aplicação não fica tão perfeita. E gente, como eu sempre falo, maquiagem é tudo de bom, mas o bonito da maquiagem é quando você fica com um acabamento que parece que você não está usando maquiagem. Então por isso que eu aprendi a amar esses pincéis de base. Eu uso esse aqui para base compacta e esse aqui para base líquida. Os dois é a mesma coisa, é o mesmo pincel, porém um tem esse ângulozinho e o outro tem o topinho reto. Então, se você for comprar pincel de base, eu recomendo muito você usar esses aqui da linha Sigmax da Sigma. E eu lavo os meus pincéis, acho que eu devia lavar mais vezes. O recomendado é uma vez por semana. Eu lavo uma vez, 2 em 2, 3 em 3, mas o importante é lavar. O importante é você, sempre que você puder, sempre que você lembrar, junta tudo e lava os pincéis, porque ele dura mais e a aplicação fica melhor quando o pincel tá limpinho. Ok, tô falando demais. Agora, vou mostrar o meu pincel de corretivo. Gente, corretivo eu gosto muito de aplicar com os dedos,
porque eu acho que eu consigo uma aplicação, eu consigo de uma forma mais delicada, né? Digamos assim, aplicar o corretivo na área dos olhos. Porém, eu comprei o meu corretivozinho predileto, que foi esse aqui da MAC. Já tem uns 5 meses que eu comprei. E quando eu comprei, a vendedora recomendou que eu aplicasse ele com um pincel próprio para a área dos olhos, um pincel próprio de corretivo. Esse aqui, gente, é o Standard pincel de corretivo. É um pincelzinho achatado, compridinho assim, né? Mais achatadozinho, que é onde você vai aplicar. Só que eu comecei a usar, né, com esse corretivo e eu achava que, na medida que eu ia aplicando, ia removendo ao mesmo tempo e eu tinha muita dificuldade de aplicar o corretivo com esse pincel. Aí eu fui pesquisar no YouTube, né, e eu vi lá, numa das minhas gurus favoritas, que é a Camila Coelho, eu acho que todas vocês conhecem, que ela usava esse pincelzinho aqui. Esse lindo, fofo, maravilhoso, não fico sem, que é o Precision Flat Angled Brush da linha Sigmax também, da Sigma, o P88. E eu falei assim, gente, eu preciso comprar esse pincel pra mim. Gente, perfeito, parece que eles foram feitos um pro outro. É um pincelzinho, ele é um pouco mais firme, porém ele é bem fofo, né? E ele tem esse ângulozinho aqui que torna super fácil, preciso e prático a aplicação do corretivo. Ele também é ótimo para você estar fazendo o highlights do rosto. Então toda vez que eu passo corretivo, eu puxo ele mais pra cima aqui, pra afinar o nariz, eu passo aqui no centro do nariz, no cantinho aqui dos olhos, onde eu tenho muita olheira aqui no cantinho dos olhos, eu passo também. Perfeito pra você passar numa espinha. Gente, esse pincel é o máximo. O blush de bronzer, gente, é esse aqui. O nome dele aqui é Sheer Cover. Esse blush, na verdade, aqui dentro ele tinha blush. Aqui dentro dele era uma tampinha. Aí na medida que eu passava assim, o blush ia saindo por aqui, pelas cerdas do pincel. Acabou! E eu sou muito fã desse pincel, gosto dele demais. Eu, na verdade, nunca encontrei um pincel desse jeito aqui, que é mais compridinho, só que ele é bem pequenininho a circunferência dele. Eu acho ele perfeito para usar para aplicar o bronzer, Sheer Cover. Mas qualquer pincel, na verdade, que tem esse formato, é o ideal para você estar aplicando o bronzer. Na verdade, e na hora de aplicar, eu nunca pego nele todo, não. Eu pego só no cantinho aqui. Eu até tenho um pincel angular, que eu vou estar mostrando daqui a pouquinho. Mas mesmo assim eu prefiro esse, porque as cerdas dele são um pouquinho mais firmes. Então você consegue ter aquela aplicação precisa, mas esfumar ao mesmo tempo, fica lindo. Pro blush, eu uso esse pincel aqui, que é o da Eco Tools, daquele kitzinho que eu mostrei pra vocês. E a forma ideal de aplicar o blush com ele. Eu pego da mesma forma como eu faço com o bronzer, eu uso o pincel de ladinho. Deixa eu pegar um blush aqui pra demonstrar. Eu uso o pincel de ladinho. Eu pego ele aqui de ladinho e aplico o blush. Então eu consigo aplicar de forma que ressalte as maçãs do meu rosto e esfuma ao mesmo tempo. Kit eu quero comprar mais pincéis de blush, mas por enquanto ele me serve muito, gosto muito dele, ele é muito fofinho, porque, gente, pincel pra blush tem que ser um pincel mais fofo. Você não quer sair com aquela cara de palhaça, né? Com usar os pincéis de rosto, eu tenho esse pincel aqui, que eu tava à procura, à caça do pincel perfeito para aplicar highlight. E eu encontrei esse pincel aqui por acaso, gente, perfeito para você passar o highlight. Ele é pequenininho,
para passar highlight, como a gente passa em áreas específicas, tem que ser um pincel menor, senão você espalha aquele brilho todo no rosto, a intenção não é essa. E ele tem esse ângulo aqui que é perfeito para passar no contorno do rosto. Então eu uso ele para passar acima das maçãs do rosto, para passar no centro do nariz e para passar aqui acima da boca, no Cupid's Bow. Agora, pincéis de olho. Eu confesso que eu descobri com a prática mesmo que para você alcançar, principalmente falando em um smokey eye, um olho bem esfumadão, você não consegue criar aquele esfumado bonito e flawless sem pincéis próprios para aquilo. Então eu confesso que eu me rendi mesmo e comprei um monte, né? Como se eu estivesse criando um look. As coisas que eu uso primeiro, né? Um de cada, a sequência, né, dos pincéis que eu uso. Então, pra esse pincelzinho aqui, esse é o que eu mostrei, do kit da Eco Tools, que é um pincel de corretivo. Eu uso esse pincel aqui, que é um pincel mais achatadinho, compridinho, mais firme, pra passar o fixador de sombras. Então eu uso ele para passar tanto em cima, aqui na pálpebra móvel, acima do côncavo e embaixo também. Deixa eu mostrar o pincelzinho de sobrancelha, que também é o do kitzinho da Eco Tools. E é o mesmo pincel, não mudei, que é um pincel pequenininho, chanfrado e fininho. Você consegue desenhar a sua sobrancelha da forma como você quer, você consegue preencher as falhas, né, criar aquele... Gente, minha sobrancelha não é comprida desse jeito, não é linda desse jeito, é um pincel, gente. A gente tem que reconhecer quando precisa da ajuda mesmo da maquiagem pra consertar certos defeitos. E eu uso esse pincel aqui pra fazer minha sobrancelha e gosto demais. Pra aplicar sombra na pálpebra. Já passei o meu fixador de sombras, já preenchi minha sobrancelha, agora eu vou aplicar minha sombra. Tenho dois pincéis pra isso, que são esses dois aqui, que é basicamente a mesma coisa, né? Que são pincéis curtos, mas fofinhos de sombra. Eles são super fofinhos, são mais finos, né? E são curtinhos, onde são ideais para você estar aplicando cores mais escuras. Porque quando o pincel é muito grande e muito fofo, redondo, você aplica a sombra, mas ele cai muito e faz aquela bagunça aqui embaixo. Quando é cor escura, fica horrível, fica muito difícil você limpar. Então esses pincéis mais curtinhos são os ideais para você aplicar, seja sombra clara ou escura. Por que eu tenho dois? Com um eu aplico qualquer sombra que eu quiser. Só que é ideal você ter um para sombras mais escuras e outro para sombras mais clarinhas. Que é o da Sigma, é o Eye Shading Brush, o E55. Ele custou, não lembro se era 10 ou 12, acho que foi 10. Esses pincéis menores são mais baratinhos. $10. E esse aqui, gente, que é a mesma coisa, ele é só um pouquinho mais compridinho. Eu gosto de usar ele pra passar sombras mais claras. Não tem nome. É o Eyeshadow Brush do Essence of Beauty. Pra aplicar, agora eu vou mostrar os pincéisinhos de côncavo. Gente, de verdade, eu só aprendi a fazer maquiagem bonita e bem feita, com acabamento mais profissional, que é aquele acabamento bem suave, bem flawless, depois que eu comprei pincéis próprios de esfumaçar, pincéis de côncavo. Vou explicar cada um. Primeiro, esse aqui foi o primeiro que eu comprei, que é o Small Tapered Blending Brush, o E45, pincel fofo, redondinho, porém ele tem essa pontinha aqui, ele é um pincel pontudinho. Esse pincel, eu uso ele quando eu quero aplicar uma cor aqui no cantinho do olho
e de forma mais precisa, tá, gente? Com essa pontinha, você aplica a cor com a ponta e com as bordas você esfuma. Então, esfuma enquanto aplica de forma mais precisa. Então, além de aplicar ele aqui no cantinho, né, criar aquele efeito escuro aqui no cantinho do côncavo, eu também uso ele para criar aquele cut crease, que eles falam, que é onde você aplica aqui no canto e puxa para dentro, fica aquela linha mais marcada, mais com as bordas esfumadas. Então, eu gosto demais de usar ele também como um pincel de transição de cores. Para o próximo pincel de esfumar, é esse que eu tenho é o Blending Eye da linha Professional da Sephora. Ele é um pincel um pouquinho mais comprido que esse aqui. Ele é um pouco, não, é o mesmo comprimento, porém ele é bem, a circunferência dele é bem maior e ele é bem mais fofinho. Esse pincel aqui, ele é ideal para você estar aplicando, tá criando aquele efeito esfumado, só que mais intenso. Então não é aquele efeito super esfumado, aquele degradê perfeito, né? Ele é um pouquinho mais preciso, mas você consegue com certeza fazer um esfumado. Ele dá um pouquinho mais de trabalho se você for usar só ele para completar o seu esfumado. Porque você vai aplicando aqui nas bordas, você tem que passar bastante para você conseguir suavizar bem as bordas da maquiagem. Mas ele é perfeito, então eu usei esse aqui bem na dobrinha do meu côncavo, aí esse aqui é o segundo. Então, para finalizar o meu olho esfumadão, eu uso esse pincel aqui, que é o maior de todos, que é o Tapered Blending da Sigma, o E35. Esse pincel aqui, ele é como se fosse uma mistura desses dois aqui, e ele é arredondado, então você consegue, só de você aplicar na pontinha a cor, a sombra, e aplicar no côncavo, você já consegue criar aquele efeito esfumaçado. Então esse é o último pincel que eu uso para finalizar a minha maquiagem nos olhos, o meu efeito esfumado. Eu uso ele aqui acima da dobrinha e acima do côncavo para suavizar as bordas e ficar aquele efeito bem bonito, bem feito. Para finalizar o look, eu uso esse pincel aqui, que é um pincel de sombra, de pálpebra, para aplicar o meu highlight embaixo da sobrancelha. Como ele é um pincel mais achatado e mais durinho, ele é bem durinho esse pincel, eu consigo aplicar de uma forma bem precisa uma sombra de highlight abaixo da sobrancelha. Gente, para finalizar esse nosso guia, eu acho que eu falei demais, mas eu quis explicar a função de cada pincel e a importância de cada pincel. Eu quero falar, gente, das famosas esponjinhas, tá até faltando algumas aqui, das famosas esponjinhas de maquiagem. Gente, se você, após ouvir todas as maravilhas que esses pincéis te proporcionam, decidiu banir com essas esponjinhas, gente, calma, não precisa jogar fora, porque elas ainda me servem muito. As famosas esponjinhas, elas são muito boas para você aplicar sombras detalhadas, né, em áreas específicas e só aquele pouquinho. Por exemplo, eu gosto muito de usar as esponjinhas quando eu quero iluminar no cantinho do olho, em cima e embaixo. Então, você ter as esponjinhas por perto, principalmente para touch-ups. Você quer corrigir um pouquinho, é fácil de você colocar dentro da bolsa quando você estiver saindo. Então, se você ainda tem, pode continuar, pode guardá-las, que elas ainda são muito úteis. Espero muito que vocês tenham gostado desse meu guia de pincéis. Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Espero que tenha te ajudado
na sua dúvida aí, no seu quest para encontrar os pincéis ideais de maquiagem. E, gente, continua nos seguindo, nos acompanhando. Obrigada, meninos, vocês que têm nos acompanhado no Face. E nós temos uma página agora no YouTube. Antes eu postava os nossos vídeos na página de Face. Agora eu tô postando direto no YouTube. Então, amores, lindas leitores e seguidores Modo Atuar no Facebook. Siga-nos também no YouTube. Modo Atuar também, ficaremos muito felizes. E por favor, deixe seu comentário, o seu pedido de novos vídeos que vocês queiram ver. Eu tô para fazer um outro review dos meus produtinhos essenciais para primavera, para o Spring 2013. Tô muito excited, eu comprei um monte de batom lindo, maravilhoso. E espero muito que vocês gostem, continuem a nos acompanhar. Ficamos muito felizes com isso, com o carinho de vocês. Então, beijo pra vocês, Makeup Lovers, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!